Boa noite, Vicente, de novo, Camila, Meire, Paty, a Sabrina já chegou. Chesterton Memes BR. Boa noite, Angélica. Grande professor Fernando. Fernando todos os dias coloca lá no perfil dele Ele faz umas figuras geométricas lá, segundo Euclides, ó, muito legal mesmo. Tá com eco ou sem eco? Pra mim tá normal. Pra mim agora também tá normal. Então, estão ouvindo bem, vendo bem, sem eco? Estavam com saudade da Sabrina, hein? Então, nós chamamos vocês para esta live porque a gente percebe que nem sempre vocês entendem que troço é esse de imaginário. Às vezes a gente fala assim, a formação do imaginário, vocês imaginam, a gente recebe muita pergunta que a gente percebe isso. A pessoa está imaginando que ela vai formar seu imaginário a partir do zero. Como se ela já não tivesse um imaginário, e aí a gente vai ajudar a pessoa a criar imaginário. Só que imaginário não é nada disso que vocês estão pensando. O imaginário é algo que todo mundo tem, porque é uma forma como a gente processa a realidade. E a gente decidiu fazer essa live para tentar definir mesmo o que é este troço que a gente fala aqui todos os dias, mas que nem sempre a gente define e que às vezes deixa as pessoas confusas por causa disso. Então, tem alguma coisa para falar, Sá, de começo? Tenho. Sabe que esse assunto eu tenho muito a falar, né? É um assunto que aí eu gosto muito. E é bom a gente começar logo, né? Fazendo a diferença entre as definições semânticas mesmo do que é imaginário. Porque muitas vezes, quando a gente fala imaginário, as pessoas acham que é algo, né, só irreal, algo ali que não existe, inventado, né? E esquece que também tem outros significados, né? E para a gente trabalhar hoje, né, falar sobre imaginário, é outra coisa, tá? Primeiro ponto partindo daí, não é nada irreal, né? Então, a gente precisa imaginar o imaginário como um lugar, né? Um lugar, ainda que metafórico, né? Um lugar que todo mundo tem e que ele é formado ali desde o momento que você nasce até o último suspiro ali da sua vida, né? Então, a partir do momento que você nasceu, você começa a receber ali, né, informações dos seus seus sentidos, que vai juntando, né? A gente vai ali recolhendo, acolhendo ali, junto da memória e da imaginação, né? Depois a gente vai falar mais o que é memória, o que é imaginação, né? Mas, enfim, o imaginário ele é formado por essas duas faculdades, pela memória e pela imaginação, né? Então, o que é imaginário? O Melco já começou a falar aí que é tudo aquilo, esses recortes que nós fazemos, memória, de tudo que a gente vê, tudo que a gente lê, vai ficando ali. Claro, nem tudo, né? Porque assim, imagina se a gente ficasse guardando tudo que a gente viu na vida, que a gente falou, que ouviu, né? Não é bem assim. O imaginário, ele é um recorte ali, né? Das nossas vivências, né? Então, é aí que a gente vai explicar melhor, né? Por que a formação do imaginário, né? Então, assim, há algum tempo, né? A gente mal se falava sobre imaginário, porque era uma coisa comum, as pessoas entendiam, né? O que era preciso para viver, para se ter uma formação humana boa, né? E o imaginário, ele ali era algo que era comum na vida das pessoas. As pessoas sabiam que elas eram formadas por um eu interior e o eu exterior, mas era a pessoa, né, nós, aliás, somos formados por esses dois, o eu interior e o exterior, né? Mas aí depois do cogito ergo sum, né, que fez separar aí o eu interior do eu exterior, o negócio começou a desandar, né? Porque as pessoas acabaram ficando meio presas ali só em si, né? Achando que só existe dentro de si e esquecer ali da realidade, das coisas que vêm ali de fora e que formam o nosso imaginário, né? Então, a princípio é isso. Vamos pensar bem agora, vamos deixar bem claro. Imaginário é como se fosse um lugar aí, um lugar irreal. Pensa que você tem uma caixinha, um guarda-roupa dentro da sua cabeça ou dentro da sua alma, em que todas essas coisas que a Sabrina tá falando vai ficando. Isso. Pode falar, tá? É uma ponte aí entre nosso né, interior com o exterior. Então ele faz essa passagem aí das coisas,
recebemos, né? E a memória junto com a imaginação, elas fazem esse trabalho aí que a gente tenta ajudá-las, né? Na página aqui a gente tenta fazer o quê? Esse trabalho de você poder organizar aquelas informações. Porque, claro, não é só porque você está lendo, por exemplo, que você vai entender, que vai surtir efeito sua leitura, né? Então, é por isso que a gente vê tanta gente aí que lê e não muda efetivamente nada na vida, né? Porque não entende o que está lendo, ou não guarda o que tem que ser guardado. Então, é, é esse o problema aí do imaginário mal formado, né, Mel? Que se você quiser ir falando aí, depois eu vou falar mais um pouquinho. Então, a Sabrina começou falando aí sobre como que a gente aprende as coisas no mundo. Então, era isso que eu queria falar um pouquinho disso. Como que a gente aprende as coisas no mundo? Primeiro, as coisas passam pelo nosso sentido, né? A gente tem um corpo que está no mundo, que se a gente não tivesse esse corpo, a gente não ia saber de nada, não ia conseguir captar nada, nada ia chegar até nós. Se falta algum sentido a alguém, um dado da experiência, um dado da realidade não chega a ele. Se te falta visão, se te falta audição, se te falta olfato, se te falta tato, alguma coisa da realidade você vai perder. Mas, em geral, a gente tem 5 sentidos e a gente capta as coisas da realidade através desses 5 sentidos. Só que a gente não pega as coisas da realidade e traz para dentro de nós como elas são de verdade. A gente vai formular imagens dessas coisas através da nossa imaginação. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo quando a gente está falando sobre imaginário. Se eu falar um nome para você, leão, você vai ter dentro da sua cabeça uma imagem de leão, que é uma imagem de alguma coisa que você já viu na realidade que tem a ver com o leão, mas que ao mesmo tempo não é nenhum leão específico e representa todos os leões possíveis. E você pegou esse dado através dos seus sentidos. Então, primeiro ponto, a gente está no mundo com o corpo. Quando alguém viola o nosso corpo, a gente se sente muito mal, né? Sei lá, você está no ônibus, alguém aperta a sua bunda, ou quando a gente ouve uma notícia de, sei lá, de estupro ou qualquer coisa do tipo, a gente se sente mal porque a gente sabe que o corpo é a principal presença de cada pessoa no mundo. Claro que a gente não é só isso, mas eu não estou vendo a alma, o espírito da Sabrina, eu estou vendo o rosto da Sabrina. E isso é fundamental. E isso é tão importante, é tão crucial o respeito ao corpo do outro, porque é com ele que ele está presente no mundo. E o primeiro ponto é esse. A gente recebe as coisas através desse corpo. Porém, a gente não guarda na memória as coisas apenas por causa dos sentidos. Depois que o sentido capta alguma coisa da realidade, o sabor de um bolo de chocolate, a imagem de um leão, uma música que você gosta de escutar, que você já escutou, ela vai ser processada pela sua imaginação, como a Sabrina estava falando. Então, sua imaginação trabalhou uma imagem que você captou na realidade de alguma coisa e guardou essa imagem na sua memória. Guardou as lembranças, guardou os conceitos, guardou as ideias na sua memória. Pensa que o imaginário é esse lugar, como a Sabrina estava falando, em que essas coisas são armazenadas. O Burke tem uma frase muito legal que ele fala assim, a Revolução Francesa destruiu o guarda-roupa da imaginação moral. Então ele usava essa imagem do guarda-roupa para falar do imaginário, né? Uma coisa em que você vai depositando organizadamente ou desorganizadamente as coisas que você aprende da realidade. Isso. E é bom, você falou de memória, né? É bom frisar que o imaginário ele não é formado só da memória. Ele é a memória e a imaginação, né? Porque a memória é aquilo, aí você tem, como você falou, você tem a memória daquele de sei lá, de uma situação na sua vida, ou de um cheiro, de alguma coisa, mas é a imaginação que ela vai como se fosse a mão que vai escolher as figurinhas ali das gavetas e vai formando ali aquela imagem para você daquele momento, né, aquela situação. Então, o imaginário ele é formado por essas duas coisas, essas duas faculdades, né? Mas e aí vem a pergunta, né? Por que por que educar o imaginário, né? Então, se é uma coisa natural ali, todo mundo tem, então, para que eu vou me preocupar com ele? Se ele está funcionando, está lá, então, para que eu vou me preocupar, né? Mas o problema é exatamente esse, né? Porque você não tem consciência que se você tem imaginário, você não
não coloca tenta colocar coisas boas nele, ou tentar ali, tá sempre trabalhando, ele vai ficar, né, vai ficar ali parado se você está recebendo informações sem sentido, né? Então, sua imaginação, ela não vai agir com a sua memória, ela vai ficar ali. Eu tenho essa imagem, né? Eu lembro dessa situação, eu tenho a imaginação, mas elas duas não trabalham juntas, né? Então, para que e como formar esse imaginário, né? Ou educar esse imaginário. E aí voltamos já àquele livro de sempre, que a gente sempre usa e sempre fala dele aqui, né? A Imaginação Educada, Uhum. do Fry. E uma das coisas que ele fala nesse livro, né? Ele fala sobre que a linguagem, né? Ela é separada em três níveis, né? O nível da consciência e perceptividade, o da participação social e o da imaginação, né? Então, é a mesma língua, né? O português aqui é uma língua só, mas ele fez essa teoria de que ela é dividida em três níveis, né? E cada nível tem uma linguagem específica, né? Então, aí tem a linguagem da conversa corriqueira, do senso prático e da literatura. Então, a literatura, ela é a linguagem do nível da imaginação, né? Então, é por isso que a gente fala tanto em literatura, porque, assim, todas as artes, né, música, tudo aí, ele contribui para a formação do imaginário. Mas a literatura, ela vai a um nível superior aí a todas as outras, né? Porque justamente por isso. Primeiro porque ela é a linguagem da imaginação, né? A literatura, ela surge a partir desse trabalho da linguagem, da imaginação. Então, se ela é formada disso, não há nada melhor para formar o imaginário do que com a literatura, né? E é o que você sempre fala, o que a gente sempre fala aqui, que a literatura ela vai trazer as possibilidades humanas. Então, o que melhor do que a literatura para você entender a vida, para você entender a sua cultura, para você se entender, né? Então, é por isso que a gente fala tanto aqui, literatura, ler, porque é bem por aí, né, Mel? Vamos imaginar que o Vitor, que gosta tanto de falar, o Vitor Ricarte, digamos que ele esteja apaixonado, digamos que ele esteja apaixonado pela Sabrina. E o Vitor mora lá no Ceará. Então, ele tem um drama que qualquer pessoa pode ter. Qualquer seguidor da página pode se apaixonar pela Sabrina. E na experiência, você não consegue explicar tudo o que se passa. O Vitor não conseguiria explicar tudo o que se passa dentro dele. Tudo o que se passa quando ele pensa na Sabrina, quando ele assiste uma live ou qualquer coisa do tipo. Sempre que você vive alguma coisa, é como se você não conseguisse elencar cada passo, cada etapa daquilo que está te acontecendo. Porém, se você pega essa mesma experiência e você escreve, você vai fazendo um elo causal de uma coisa com a outra. Na literatura, essa experiência do Vitor, que ele talvez não conseguisse explicar com palavras, ou que talvez a gente não conseguisse só olhando para a vida do Vitor saber tudo o que se passa, a gente ia conseguir compreender todos os movimentos, tudo que se passou dentro do Vitor. Digamos que o Vitor vai para a missa e na missa ele se ajoelha para rezar, ele lembra de coisas que ele já leu da Sabrina na página, qualquer coisa do tipo. Ninguém olhando para o Vitor tem consciência desses movimentos interiores. A gente só vai ter consciência desses movimentos interiores se a gente visse em uma obra de arte. A obra de arte que melhor expressa a experiência humana é a literatura. Quando você lê um livro como Madame Bovary, aquilo ali tem tantos dramas de pessoas diferentes que se você estivesse vivendo a história junto com aqueles personagens, você não ia sacar tudo. Mas quando o Flaubert transforma aquilo ali numa historinha, você consegue acompanhar todos os movimentos interiores e exteriores da personagem. E aí, Sabrina, depois de passar essa vergonha, tem mais algo a dizer? Você ama fazer isso comigo. Por isso que eu dou cada vez mais sumida daqui. É muita vergonha pra... Não, então, é isso. Eu já fiquei agora, perdi minha linha de raciocínio aqui. O pessoal me dando desejo. Volte, Sabrina. Não, então, é por isso que a gente sempre fala mesmo de literatura, né? Não tem. Acho que você viu, né? Quer dizer, você não.
o Mel que viu, não sei quem viu, né? Ou chegou a ler um texto que eu fiz sobre imaginário. E eu falei que as pessoas hoje leem mais do que nunca, né? A gente está sempre aí expostos a textos em redes sociais, enfim, está sempre ali lendo, ainda que seja textos curtos, enfim, mas está sempre exposto à leitura, né? Então, assim, por quê? O que está errado aí? Porque, assim, se as pessoas leem mais do que liam, né? Então, assim, ou o problema está aí em quem está escrevendo, né? E quem nos escritores, ou nos leitores, ou nos dois. Para a gente perceber bem, a maioria aí, os problemas tá basicamente nos dois, né? Então, assim, eu falei assim que o livro, né, ele para ser lido, ele precisa ter as letras que tá ali no livro, né, e as letras do leitor, né? O leitor ele precisa ter esse imaginário ali. Por exemplo, se você vai ler Machado de Assis ele faz referências a todo instante. Então, assim, se você não faz essa ligação, né? Não tem assim um pouco de leitura, para entender Machado de Assis realmente fica complicado. Por isso que muita gente acha Machado de Assis ruim, chato e tal, porque não consegue ainda compreender o nível ali. Eu não sou uma das pessoas que compreendo ainda, né? Eu estou no caminho. Mas eu falo que a gente consegue perceber isso, que ele faz referências a todo instante, né? Então, assim, o livro, não adianta você ler. Eu contei ao Mel, que essa minha experiência pessoal esses dias, que eu tinha lido já Rebelião das Massas 3 vezes. E eu fui ler agora, porque eu precisei ler, enfim. E eu vi que eu não tinha entendido algumas coisas, ou a maioria das coisas, ou pelo menos o que era importante, o que ele realmente queria falar. Eu tinha entendido aí, você, as suas circunstâncias e do náufrago, enfim. Mas, assim, a filosofia dele, o que ele queria realmente passar com aquelas palavras, eu não tinha entendido, né? E eu saía toda feliz, porque eu estava lendo um THC, mas eu não estava lendo bosta nenhuma. Eu estava fingindo que eu estava lendo um negócio, fazendo ali, né, tentando juntar uma coisa com a outra e me perdendo. Então, assim, por que eu falo isso? Porque não adianta só ler. Eu acho que todo mundo já conheceu algum professor de faculdade que leu milhões de coisas, tem a biblioteca enorme, mas aí quando você vai conversar com ele, sabe, aquela conversa assim, mas não passa daquilo. Se você fugir do assunto da aula dele, né, e quando muito, ele não sabe para onde vai, né? Então, assim, isso é o imaginário, né? Isso é ter uma boa formação no imaginário, é você ir recolhendo figurinhas ali de filmes que você assiste, de livros, de viagens, e conversa, né? Porque a pessoa, né, o ser humano, não há nada mais complexo e cheio de coisas para você conhecer do que com a outra pessoa, né? Então, quando você tem uma conversa, você convive com as pessoas e você vai aprendendo a cada dia, e é uma coisa assim que parece clichê, mas não é. Você aprende com as pessoas, né? A gente às vezes esquece. Uhum. Eu vou ler, eu vou ler. Pô, mas vai ter a pessoa também que está do seu lado, né? No trabalho Vai tem pro bar tomar uma cachaça, pega um ônibus, escuta a conversa dos outros. você. A galera quer ficar muito nesse mundo só de livros, achando que isso é o suficiente. Claro que ninguém consegue contar uma história como tá num livro de literatura, num conto, num romance, mas se você quer viver só no mundo das obras de arte, você tá ferrado. O pessoal às vezes confunde muito assim, né, essas coisas e acaba ficando meio desligado ali da realidade, né? Perceber que no seu trabalho, na sua igreja, vai ter personagens ali, vai ter pessoas mais complexas ali do que um personagem de Shakespeare, e você vai ver assim, pô, Tem enfim, até uma. aprender com ela, entendeu? Assim, então tem situações da vida que você tem que estar aberto a isso, né? Porque a aprendizagem, né? Aprender com o erro, ou enfim, com a vida, só vai valer se você entender que aquele foi um erro, ou enfim, saber que você errou e que você consegue aprender com ele. Senão, vai ser só vai ser mais uma situação da sua vida e Tem até uma outra parada que a galera quer ler muitos livros, assistir muitos filmes, esquecendo disso que a gente tá falando, tipo, como fosse uma fuga da realidade. Ah, eu gosto de ler, eu vejo muita gente falando isso no Insta. Eu gosto de ler porque eu escapo da realidade ali naqueles livros.
Só que um livro não serve para porcaria nenhuma se você não está interessado na realidade que está transmitindo. Então, um livro está falando de algo que é uma experiência verdadeira. Se você não estiver interessado na experiência verdadeira, você não vai ter apreendido nada. E, pelo contrário, você vai estar colocando algo no seu imaginário, na sua imaginação, que tem uma correspondência com a realidade. Porém, você coloca um discurso por cima disso que não tem correspondência nenhuma com a realidade. Por exemplo, eu gostava muito de ler distopia quando eu era moleque, né? 1984, Fahrenheit 451, Revolução dos Bichos. E os meus professores conseguiam me convencer de que todos esses livros eram críticas ao socialismo. Só quando eu cresci que eu falei, puta que pariu, eu era muito burro. Eles falavam umas coisas que não tinham nada a ver com o livro, não tinha nada a ver com a realidade, mas eu lia só por ler e também era um babaca, não sabia de nada. E eu tinha aquelas informações na minha cabeça, mas que não me serviam de nada, porque tinha um discurso por cima que me convencia do contrário. Isso. Mas a gente fica meio que perdido. Para você ter a ideia realmente do que é isso, assim, de que você não. Que a realidade ela fala mais alto, ali você pode ter livro e tal, mas. Ó, o exemplo mais prático aí para você entender isso é assim: ame alguém. Sei lá, sua mãe, se você ama sua mãe, se você ama seu marido, sua esposa. Aí é que você vai ver que, por mais que você tenha lido, você é sempre uma situação nova ali. Uma pessoa é sempre, é como o Olá fala, é um mistério inabarcável. Então, Uhum. desculpa. Então você vai percebendo que assim é preciso ali estar atento aos detalhes, ao que vai ser feito ali, as suas decisões do dia a dia, para o que é que vai formar ali sua relação com a pessoa, com a sua mãe, com a sua irmã, enfim. Quando entra o aspecto do amor, tudo muda, né? Porque você sabe que a pessoa tem 500 milhões de defeitos, que você também tem, mas que vocês precisam achar um meio termo ali para o negócio funcionar. E é aí que todas as teorias elas só vão fazer sentido se você só souber usar, se você souber usar seu imaginário muito bem para se sair, para manter aquilo, para se sair das situações complicadas, enfim, de problemas, né? E Mas quanto mais informações você tem, desculpa, Sabrina, interromper, são dois sanguíneos numa live. Quanto mais experiências você tem, mais você vai saber responder aos dramas da realidade. Por exemplo, quando você já tiver lido uma centena de livros que fala de um monte de experiência, conversado com a galera da rua, assistido um monte de filmes, quando acontecer alguma coisa com você, você vai saber, isso aqui acontece com milhares de pessoas. Isso aqui eu li em um livro escrito há 500 anos atrás e o personagem sofreu a mesma coisa que eu estou sofrendo. Então, eu não sou especial porque eu estou vivendo esse drama. E também não é uma coisa de outro mundo. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, o Brasil é um dos países com maiores índices de suicídio e depressão. E isso também tem a ver com o imaginário. O Fábio Salgado de Carvalho fez uma live ontem, que infelizmente não deve estar mais no ar, em que ele falava isso, né? Ele falou sobre depressão ontem na live dele. E ele falou, ó, a depressão, de certa forma, atinge mais as pessoas imaturas, porque elas não têm informações, capacidade, força e imaginação suficiente para lidar com um drama que, no fundo, quase sempre é um drama banal. Claro que às vezes é por motivos orgânicos, pode ser por motivos orgânicos, mas não é possível que uma caralhada de pessoas no país tenham depressão e todo mundo seja por motivos orgânicos. Então, provavelmente a maioria é por problemas de imaginação mesmo. Você vive aquele drama como se fosse, ai meu Deus, só eu passo por isso, que absurdo, Deus não me ama. Mas quando você tem experiências na sua imaginação, experiências na sua memória, no seu imaginário, relacionadas a esse drama, você vai saber, eu não sou o único. Muita gente já passou por isso. E você vai encontrar respostas também. Provavelmente já aconteceu com a Sabrina e acontece comigo milhares de vezes. Eu vivo alguma coisa e eu falo, isso aqui naquele livro a pessoa viveu algo parecido e ela resolveu assim. Então eu tenho uma chance de resolver da mesma maneira, porque eu vivi aquela experiência enquanto eu estava lendo aquele livro. vocês sabem que eu tô
traduzindo, né, um livro, um livro do Soloviev, Os Três Diálogos e o Relato do Anticristo, né? E aí você falando, eu me lembrei de uma parte que tem lá no livro que ele fala sobre dois monges, né, que foram viver a vida no deserto, né, para, enfim, uma vida ascética ali. E eles dois passaram anos ali de oração, jejum, enfim. E certo dia, né, o demônio ali tentou os dois, né? Ah, detalhe, eles não se falavam, eles viviam a vida, eu não sei, não sei a palavra, mas enfim, eles não conversavam um com Uhum. o outro. E o demônio, ele Eles tentou os fizeram um voto de silêncio. dois. E eu procurando a palavra, como se fosse bem difícil. Eles fizeram um voto de silêncio, né? E eles decidiram ir na cidade, a cidade ali mais próxima, para vender enfim, os artesanatos que eles faziam, né? Tapete, enfim. E aí eles foram, só que nessa viagem eles acabaram cedendo às tentações, né? E passaram a noite, tipo, enfim, bebendo com mulheres e tal. E voltando, né, disso, né, um dos monges voltava gritando e ele estava, enfim, super transtornado, né, com os pecados ali que ele tinha cometido. E o outro não, o outro vinha cantando salmo, bem tranquilão, assim. E aí o outro perguntou, né, mas você não tá preocupado, você não tá nem aí porque a gente fez ontem à noite e tal. Ele fez, não, Deus é bom, enfim, tem toda uma história que eu vou resumir. E aí, esse monge que estava desesperado, ele resolveu abandonar a vida eremita e voltou para a cidade, viveu a vida desregrada e morreu em pecado, não conseguiu se confessar. Já o outro, ele viveu ali a vida, né? Chegou a um nível de santidade, né, alto, as pessoas recebiam milagres dele, enfim, teve toda uma vida santa que ainda em vida, né? E aí o Soloviev, ele fala assim, né, que o maior pecado, né, o maior pecado é o desespero. Porque se Uhum. não tivesse, claro, os dois pecaram, os dois fizeram as mesmas coisas, mas só um ficou desesperado, achando que não tinha mais solução e que ele não iria conseguir voltar à vida de antes e tal, acabou morrendo em pecado e foi direto pro inferno. O outro não, né? O outro conseguiu salvar. Então, assim, você falou aí que o brasileiro sofre disso. É por isso também, né? É todo mundo desesperado, meu Deus, acabou Uhum. o dinheiro, vai todo mundo morrer de fome. Assim, não tem possibilidade, não consegue ver outras saídas para aquele problema, né? Então, isso também é uma falta de leitura, falta de literatura e, enfim, disso que nós estamos falando. E de imaginação, né? Esse exemplo que você citou é muito legal, porque realmente quando a galera começa a ficar sem dinheiro aqui no Brasil, elas começam a bugar, elas esquecem até das histórias que os pais contavam. Provavelmente o pai de todo mundo já passou por um perrengue na vida. E meus pais me contavam, porra, eu não tinha dinheiro, eu fazia tal coisa, fazia isso, fazia aquilo. E toda vez que eu passo por uma situação assim, eu lembro que meus pais me contavam, eu não me desespero. Eu falo, porra, meu pai já viveu assim, ou viveu pior, e ele se saiu. Então eu consigo fazer algo semelhante ao que ele fez. Tudo que a gente faz, toda resposta que a gente dá à realidade, passa pelo nosso imaginário, porque é onde estão as possibilidades concretas de resposta mesmo. Por exemplo, quando você chega num quarto bagunçado, a primeira coisa que você faz é reordenar as coisas dentro da sua cabeça. Você não chega metendo a mão em tudo. Você vai lembrando onde cada coisa esteve, ou seja, você vai acessando o seu imaginário para recolocar as coisas no lugar. Ah, essa camisa aqui tem que ir para tal lugar. Você está acessando aquilo que a sua imaginação já trabalhou e se tornou memória para dar uma resposta na realidade, uma resposta concreta. E isso é com tudo. Com arrumar o quarto, com o namoro, com fazer uma oração, com rezar o terço. Tudo, tudo, tudo passa pela sua imaginação. Toda resposta que você dá à realidade passa pelo seu imaginário. Vê se tem alguma pergunta, porque, enfim, esse é um resumo do tema, né? Não tem como a gente falar Uhum. aqui na live De sobre, tudo. mas se alguém tem alguma pergunta. Eu queria só resumir antes de ir para as perguntas. Se alguém tem uma pergunta, pode colocar aí. Como que a gente processa qualquer conhecimento? Então, você tem os sentidos, você capta pelos sentidos, você prova um bolo de chocolate.
com o seu paladar e você relembra aquele gosto. E aquele gosto vai entrar em você. Quando você comer um segundo bolo de chocolate, digamos que você comeu o bolo de chocolate pela primeira vez na sua vida, no segundo bolo você vai tentar reencontrar aquele mesmo sabor. Porque aquilo que foi aprendido pelos seus sentidos foi trabalhado pela sua imaginação e tornado memória. A mesma coisa, quando você... o exemplo do leão, da girafa que eu dei outro dia. Você vê uma girafa, você vê uma imagem de uma girafa. Sua imaginação vai trabalhar aquela imagem, aquilo que o Aristóteles chamava de fantasia, né? Ele não separava a imaginação e memória. Ele chamava imaginação e memória como uma coisa só, chamava de fantasia. Então, sua fantasia vai guardar uma imagem daquilo que foi aprendido pelos seus sentidos. E a gente vai usar depois como um retorno essa mesma imagem para dar uma resposta à experiência real. Então, é uma coisa que vai e volta o tempo todo. E uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, ó. Se você só tem da realidade um exemplo que não corresponde ao real, sua imaginação vai ficar bugada. Imagine, por exemplo, que a única imagem de leão que você tem na cabeça, que você já viu na realidade, é a do Simba. O Simba e um leão de verdade são relativamente diferentes. Claro que o Simba tem coisas de leão ali, mas faltam muita coisa ali para ser um leão de verdade. Então, quanto mais próximo do real mesmo, do concreto, você absorve os dados da realidade, mais sólidas são as suas imagens. Mas claro que a gente não pega esses dados concretos só da realidade, a gente pega da literatura, pega de uma obra de arte, cinema e por aí vai. Vamos às perguntas. Alguém fez uma pergunta lá no começo que foi se o imaginário é a mesma coisa que o horizonte de consciência. Eu não estou conseguindo mais achar aqui. Porque o Vitor falou demais. Mas, vamos lá. Quer responder, Sá? Não, pode responder, já falei muito hoje. Então, o seu imaginário tem uma correspondência com o seu horizonte de consciência pelo seguinte: o horizonte de consciência, para quem não sabe, é o horizonte das coisas conhecidas por você. Então, por exemplo, as coisas do futuro estão no nosso horizonte de consciência de forma nebulosa. Porém, as coisas da minha experiência, do que eu vivi hoje, está no meu horizonte de consciência de forma mais concreta. As perguntas que eu tenho na minha cabeça, por exemplo, o que é o amor, ou quem é Deus, elas estão no meu horizonte de consciência como pergunta e elas se expandem quanto mais respostas eu busco a isso. Então eu vou buscar lá. Outras pessoas já se perguntaram isso, o que é o amor, quem é Deus, e aí eu vou tentar ver a resposta que eles deram. Isso aí vai expandindo o seu horizonte de consciência. Quanto mais você vai aumentando aquilo que a gente chama de mapa da ignorância, mais você vai expandindo também o seu horizonte de consciência, porque a resposta não se torna apenas uma coisa sua, mas você vai entrar no drama da humanidade inteira, digamos assim. Tudo que um ser humano já pensou para responder a mesma coisa que você, vai entrando em você e vai se tornando o seu horizonte de consciência. E tudo que está no nosso horizonte de consciência está no nosso imaginário também. Só que, em geral, a gente usa essa referência de horizonte de consciência para coisas mais profundas. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Isso. Acho que alguém pediu indicações de livros para adolescente. Deixa eu ver se eu acho. Olha, livros para adolescente. Para melhorar o imaginário em adolescentes. Eles, em especial, estão muito vulneráveis neste mundo, pelo que percebo. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é aquilo que a Sabrina falou no começo, né? Todo mundo já tem um imaginário, esse adolescente já tem uma história e, portanto, ele já tem dados na memória dele. Ele já tem lembrança, já tem referências, já tem conceitos, já tem ideias. E não adianta você tentar querer dar um chute na porta do imaginário da pessoa e enfiar alguma coisa lá dentro, se a pessoa, primeiro, se ela não tem interesse, e segundo, se ela não tem as ferramentas para compreender. Então não adianta a gente indicar um livro aqui, porra, esse livro é um livraço do caralho, tem que partir do se o moleque não tem interesse ou ferramentas para compreender a leitura. Mas considerando que ele tenha interesse, considerando que ele tenha as ferramentas para
leitura, eu posso indicar alguma coisa, a Sabrina pode indicar outras. Eu indico muito os livros do Salinger, porque eu acho que o Salinger é um escritor fenomenal. O Apanhador no Campo de Centeio, Nove Histórias, Franny Zoe, e os contos do Machado de Assis, do Lima Barreto também. Sim. Começar por contos, né? A gente indica sempre literatura brasileira, mas se o interesse dele parte mais, sei lá, para outras áreas que a gente não consegue tanto achar aqui em literatura brasileira, né? Agatha Christie, por exemplo, né? Com romances policiais. Enfim, e também, lembra no começo, eu acho que eu falei, se não falei, eu vou falar agora, né? O imaginário, né? Essa memória que está trabalhando ali junto com a imaginação, ela parte muito ali da contemplação, né? A gente sempre fala de olhar as coisas, estar ali. É igual uma criança. Uma criança, quando ela começa, ela gosta de um desenho, ela fica ali assistindo, 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 até aquilo ali fazer parte dela. Ela já vai decorar, ela decora todas as falas. Então, é aquilo que William Blake fala, né? Nos tornamos aquilo que contemplamos. Então, faz parte disso também. Então, parte aí, percebe o que esse adolescente gosta, deve ter, tem que ser do interesse dele. Ainda que você ache Uhum. que deixe, sei lá, John Green, A Culpa é das Estrelas e não sei quem mais. Ainda muito assim, né? Eu não sei. Eu ia falar como é aquele do Amor para Recordar, como é o nome dele. Eu não sei o nome, mas eu já assisti o filme, é bonitinho. E aí são iguais, é a mesma história, só muda o título, tá? O Amor para Recordar, o homem que era famoso. Enfim, é bem chato, é bem coisinha bem besta, né? Mas se a criatura gosta nessa onda assim de namoradinho e tal, começa. Depois a própria É, pessoa vai adquirindo, vai requintando o gosto, né? Ela vai perceber que aquele livro ali não é suficiente para ela. Então ela vai procurar mais, ela vai evoluindo, e é assim que a gente se torna leitor, né? Ninguém começou lendo Dante, assim, de cara logo, né? A não ser uma criança muito, com uma família muito bem estruturada cabeçuda. que teve esse privilégio. Eu não tive, comecei aí com as piores coisas que vocês imaginarem. Mas fui crescendo e fui lendo aí coisas melhores. Então, procura o que ele goste e vai. Eu também acho. Não adianta não seguir o interesse, porque você vai dar o melhor livro e ele não vai estar nem aí. Então, o ponto de partida tem que ser sempre o interesse. Isso. Não sei se alguém tem mais perguntas. Eu acho que não. Vamos ver. Alguém perguntou assim. Eu tô com a imagem de um boy merda e ele insiste. Ela insiste. Como é que faz pra reservar? Oh, geralmente você não consegue controlar essas imagens porque é o seu interesse e sua atenção que tá trazendo essa imagem pra sua cabeça. Quando você tiver interesse em atenção em outra coisa, aparecer outro boy merda, aí ele vai tomar o lugar dessa imagem. É assim mesmo. A gente sempre vive essa vida de trouxa e acabou. Não tem jeito, né? Não tem jeito, a gente não consegue controlar todas as imagens que se passam pela nossa cabeça. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: escreve a história que você teve com esse boy merda, porque aí você vai dar essa estrutura que a gente está falando que a literatura tem para uma história pessoal. Coloca no papel como foi que vocês se conheceram, como que ele ferrou com a sua vida, como foi que ele sumiu da sua vida, qualquer coisa do tipo. E aí, quando depois você terminar de escrever, você fala, porra, eu sou trouxa mesmo. E tudo fica mais claro e mais legal quando você escreve. Você vai ser trouxa na vida real e na também escrita. Então, é um negócio muito bom. Exatamente. Ah, é. Bom, eu acho que Vocês tem mais alguma coisa aí. não tem mais algumas perguntas, mas a gente pode simplesmente passar e ignorar, fazer cara de paisagem. Muito obrigado, Sá. Obrigada a você, meu. Então, bora fazer mais lives, né? Porque a gente está muito relaxado. Final Então, do ano. até mais. Espero que vocês... Ah, dá mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Rezem sempre. Preparem-se para o Natal, para a chegada do Menino Jesus. Então, é isso. Rezem por nós também. Valeu, Sá. Boa noite. Boa noite.